Fala galerinha, sou Felipe Bruno e está muito perto de acabar a fase de grupos da Série D do Campeonato Brasileiro, a primeira fase, e consequentemente conhecermos os 64 times que avançam para a segunda fase. Uma Série D que começou com 96 times, vai se reduzir a 64 para a segunda fase. Nesse momento já temos garantidos 53 times na segunda fase e agora faltam 11 times. 11 vagas faltam aí e que estarão em disputa nesse próximo final de semana, onde nós temos em alguns grupos a finalização da 10ª rodada, que define aí então os últimos classificados. E ao todo são 21 times que ainda sonham com uma vaga para a segunda fase da Série D. E desses 21 times, 11 vão conquistar a vaga para a segunda fase da Série D e continuar nessa jornada, nesse sonho de conquistar um acesso para a Série C. Pelo grupo A1, São Raimundo, Monte Roraima e Manaus lutam pelas últimas 2 vagas no grupo. A última rodada neste grupo que teremos aí o duelo entre Gás e Manaus. O Manaus sabe que, enfrentando o Gás, que já está eliminado, precisa de qualquer resultado que seja a vitória, porque só a vitória interessa para o Manaus. E ainda assim ele tem que torcer contra Monte Roraima ou São Raimundo, mais ainda para o lado do Monte Roraima por conta da questão da pontuação. Então, o Nacional do Amazonas enfrenta o Monte Roraima e o Manauara recebe o São Raimundo. E aí aqui a gente vai ter a definição. O São Raimundo que está numa situação um pouco melhor porque ele precisa de um empate e às vezes até perdendo, dependendo o placar, ele pode ainda conquistar a classificação para a segunda fase. O grupo 7, sim, nós temos uma indefinição ainda entre Tirol, Altos do Piauí e Atlético do Ceará. A situação do Atlético do Ceará ela é desesperadora. Enfrenta o Altos do Piauí, um confronto direto. Lembrando que aqui só falta a última vaga para definir. Mas ele tem que golear de tal forma para tentar ultrapassar o Tirol e torcer para o Tirol perder. O Tirol que visita o Piauí. O Tirol, por sua vez, sabe que um empate já pode o garantir aí a classificação para a segunda fase, dependendo, claro, do que o Altos do Piauí fizer contra o Atlético do Ceará. O saldo do Tirol é 1 e dos outros 2, Altos do Piauí e Atlético do Ceará, é -7. Isso tem que ser levado em consideração também, pensando nessa última rodada. Grupo 8, Maguari, Souza da Paraíba e Central lutam pelas 2 últimas vagas, né? O Maguari, numa situação um pouco mais confortável, precisa pontuar. Um empate contra o ABC fora de casa o garante a classificação. O Souza da Paraíba recebe o América de Natal e depende só de se vencer, se classifica, né? Por conta do critério de desempate, número de vitórias, que coloca na frente do Central. Por isso o Central, que recebe em casa o Laguna, que já está eliminado, para conseguir essa classificação para a segunda fase, ele tem que ganhar do Laguna e torcer contra o Souza da Paraíba, de preferência. Grupo 9, nós temos aqui a definição da última vaga entre Lagarto, Retrô e Decisão. O Lagarto recebe o Decisão numa verdadeira decisão, né? Porque o Lagarto, se vencer, ele já consegue a classificação. O Decisão, se vencer, pode conseguir a classificação desde que o Retrô não vença o 13 da Paraíba. Já o Retrô, no meio de tudo isso, ele precisa ganhar do 13 da Paraíba e torcer contra o Lagarto. Já no grupo 10, nós temos aí a definição da última vaga entre Jacuipense e CSE de Alagoas. A vaga está mais se desenhando para o Jacuipense, mas o CSE de Alagoas ainda quer essa vaga. A última rodada, destaque aqui então para esses 2 jogos, né? O Jacuipense recebe o Asa de Arapiraca e precisa de um empate para não depender de nenhum outro resultado e aí sim conseguir a classificação para a segunda fase. Já o CSE de Alagoas, para conseguir, precisa golear o Juazeirense, afinal de contas o CSE tem um saldo de -6, e torcer para o Jacuipense perder em casa para o Asa de Arapiraca e aí conseguir a classificação pelo saldo de gols. No grupo 11 é o grupo que está mais indefinido, porque Betim, Craque, Ivinhema, Operário do Mato Grosso do Sul e Abecate, 5 times ainda lutam por 3 vagas, porque neste grupo a única vaga que já foi preenchida é a do Uberlândia. Bom, o Betim faz um duelo direto em casa contra o Operário do Mato Grosso do Sul. E aqui, claro, o Betim tem a vantagem do empate para garantir a sua classificação.
Todos que estão no G4 têm a vantagem do empate, curiosamente, nessa última rodada. O Uberlândia enfrenta o Abecate, que tem a parada mais difícil aqui, por conta de ser o Abecate, ele precisa vencer esse jogo fora de casa contra o líder Uberlândia e ainda torcer por uma série de combinações de resultados. O Crack enfrenta o Ivinhema, aí aqui é duelo direto, o empate classifica os dois. Se um vencer, quem perder pode ser eliminado, dependendo, claro, do que o Operário do Mato Grosso do Sul fizer e do que o Abecate fizer. Pelo grupo 12, nós temos aqui a última vaga a definir entre Porto da Bahia e Rio Branco do Espírito Santo. O Porto, neste momento, na frente do Rio Branco, por conta do número de vitórias, 3-2. E aqui o destino cruza entre eles na última rodada, porque o Rio Branco do Espírito Santo recebe o Porto da Bahia. E pelo simples fato deste confronto, e como uma das equipes, ou no caso do empate, vão chegar a 11, ou caso um vença, chega a 13, o Real Noroeste, que é a lanterna com 7, está eliminado. Então aqui o que é o cenário que se desenha para essa última rodada entre as duas equipes? O Porto da Bahia joga fora de casa e precisa de um empate. O empate é o suficiente para se manter na frente do Rio Branco e garantir a classificação. Já o Rio Branco do Espírito Santo não. Só a vitória interessa. Jogando em casa ele precisa ganhar, porque aí ele ultrapassaria o Porto da Bahia. Os outros grupos 13, 14, 15 e 16 já estão definidos.